Como está hoje essa parte em que está o Congresso, eu não estou mais acompanhando, né, dessa questão da liberação do aborto, que a igreja está olhando isso? Como é que está esse ponto? O ensinamento da igreja ele é um ensinamento de tradição apostólica, Sim. chamado depósito da fé. E o Aham. depósito da fé ela não muda, apesar das realidades históricas da humanidade elas mudarem, mas tem coisas que na igreja elas não mudam por ser uma realidade de fé. E a realidade de fé da igreja é o reconhecimento da vida como um bem maior e a defesa da vida em todas as circunstâncias. Tá? O que envolve, por exemplo, a não aceitação do aborto enquanto uma ação que não conduz à vida, mas que na realidade ela priva a possibilidade da vida, a vida que está realizando. Então, isso é uma realidade de fé que não muda na igreja por ser uma questão basilar da estrutura tanto do cristianismo quanto da igreja católica. Está no depósito da fé que nós defendemos a vida. Então, inclusive, dentro das unções que são feitas no sacramento do batismo, além do óleo do batismo, se utiliza o óleo do crisma. E uma das realidades do óleo do crisma no sacramento do batismo é que todos nós, cristãos batizados, nós somos reis. E entendendo o reinado enquanto governo da vida. A vida nos é entregue pelo próprio Deus e nós somos defensores e guardiões da vida. Né? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Palavras de Cristo. Pois é. E como o senhor vê esse avanço? O senhor acredita que vai ter uma vida longa essa questão? Ou o senhor acha que a vida vai vencer essa pauta? É uma questão de geração, tá, Carlos e ouvintes do Papo de Salão. É uma questão de geração. Eu não creio que essa seja uma realidade para a nossa geração ver. É tal qual também outras questões polêmicas que o aborto não é única dentro da igreja. Tal qual, por exemplo, a grande pergunta em relação ao celibato e ao casamento dos padres. Essas são discussões da igreja que não se trata nem com afã de uma discussão social, que não é o melhor modo de resolver um debate de fé, tá? E não se trata também por questões pontuais ou questões que se acendem ou que vinculam uma interpretação a uma realidade dos sacerdotes, dos padres, por exemplo. Mas as grandes mudanças na igreja se deram em concílios, Concílio de Trento, Concílio de Nicéia, que foram definições que fizeram mudanças na estrutura tanto litúrgica quanto na estrutura do depósito da fé da igreja. Então, mais uma vez dizendo, há grandes avanços na teologia, falando a nível de teologia, há grandes avanços na teologia católica, mas que isso não pode se confundir com verdades de fé. Tá? Que precisam ser guardadas, que precisam ser analisadas e guardadas por fazerem parte vamos falar da coluna da Igreja Católica. Então penso que não é uma questão que se discuta se vamos liberar o aborto ou não, até porque a Igreja Nós temos firme, né? Nós temos um título na igreja que diz que a igreja é mãe e mestra, né? Então ela cuida e ela orienta. A função da igreja é orientar. Se a sociedade, por exemplo, decide, a estrutura de Estado, por exemplo, decide pela aprovação do aborto, mas o ensinamento da igreja permanece o mesmo. E enquanto a igreja puder orientar como mestra e aconselhar como mãe, também ela vai continuar aconselhando e orientando naquilo que é o depósito da fé. É como o senhor falou, é uma questão de geração, né? E eu sou da mesma opinião que o padre. Eu não acho que a questão da vida vai ser abolida por uma opinião de geração. Eu acho que vai prevalecer Exatamente. a vida, né? Eu sou a favor Exatamente. da vida, com certeza. Mas permanece. existem as críticas, né? As questões de... mas a mãe quando é cometido um crime sobre ela, um estupro, né? Por acaso... Como é que fica essa situação? É delicado, é muito delicado. Carlos, eu preferia deixar esse juízo para quem de fato dentro da estrutura da igreja conhece,
que são, por exemplo, os professores de teologia moral. Eles têm uma resposta muito mais adequada teologicamente para essas questões polêmicas, por exemplo, com relação ao aborto praticados por mulheres vítimas de estupro. E a igreja, como eu falei, ela é mãe e mestra, então ela aconselha, e há uma questão na teologia moral que ela fala que é possível Uhum. que se faça um mal menor para evitar um mal maior. Tá? Talvez isso se aplique em algum momento em um aconselhamento de teologia moral, mas como eu falei, eu preferia não falar desse assunto, porque eu não sou professor, não sou doutor em teologia moral, e esse não é um campo que, por exemplo, se vier na minha palavra, por exemplo, o sacramento da confissão, há sacramentos de confissão que são reservadas ao bispo, tá? Que o padre não pode atender, ele precisa remeter ao bispo. É semelhante às orientações. Quando chega uma orientação em que a gente não tem o conhecimento teológico adequado, nós precisamos também ter a humildade de encaminhar e de conduzir para quem de fato possa ajudar aquela pessoa.